Glórias a Deus. Provérbios capítulo 24, versículo de número 13, a Bíblia diz o seguinte, olha só: come mel, meu filho, por quê? Porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao paladar. A Bíblia diz aqui nesse provérbio, come mel, meu filho, porque é bom. A Bíblia está afirmando aqui para nós que o mel, ele é bom. Tem uma outra tradução que diz assim, come mel, meu filho, porque é saudável, Esse bom aqui foi traduzido como saudável. Aí diz, e o favo de mel, porque é doce ao paladar. Então a Bíblia está dizendo, olha, come mel, porque o mel, além de ser algo saudável, ele ainda é algo agradável, algo bom ao paladar, é algo gostoso de comer. Só que sabe o que é engraçado? É que você vira a folha da Bíblia, e depende da tua Bíblia, não precisa nem virar a folha. Aí você vai para Provérbios capítulo 25, versículo de número 27, e a Bíblia diz assim: comer muito mel, o que não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Aí você para e diz assim, mas é para comer mel ou não é para comer mel? O mel é bom ou o mel não é bom? E eu não sei você, mas às vezes a gente folhando assim a Bíblia, estudando a Bíblia, nós muitas vezes nos deparamos com situações como essa, que aparentemente, e ênfase aí, pro aparentemente, há uma contradição. E, como eu disse, é só aparente, porque na Bíblia não há contradições, amém? Mas parece que há. Você fica assim, mas pera lá, eu li aqui num versículo que está dizendo que o mel é bom, ele é saudável, que eu devo comer mel porque é agradável ao paladar. A Bíblia diz, olha, come mel, meu filho, porque ele é bom. Aí vem a Bíblia, logo em seguida, no mesmo livro, apenas um capítulo à frente, alguns versículos de diferença um do outro, diz, comer muito mel, que não é bom. E como eu disse, muitas vezes nós nos deparamos com situações assim na Bíblia. Você quer ver um exemplo? Jesus nos ensinou que nós precisamos ser como crianças, não foi isso que Jesus disse? Que aquele que não receber ali o reino dos céus como uma criança, não vai entrar no reino dos céus, que nós precisamos, quem não se fizer como uma criança daquela, não poderia entrar no reino dos céus, porque dos tais é o reino dos céus. Aí daqui a pouco você começa a estudar mais a Bíblia, e você vê que tem uma montoeira de passagens bíblicas que fala que a gente não pode ser criança, que não pode ser meninos no entendimento. A Bíblia diz que quando o herdeiro é menino, ele em nada é diferente do escravo, que só vai poder ter acesso à herança quando vem a maturidade. A gente se depara com Paulo dizendo, olha, quando eu era criança, eu agia como criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas logo que eu cheguei à fase adulta, eu deixei para lá as coisas de criança. E aí você muitas vezes se pergunta, pera lá, mas é para ser criança ou não é para ser criança? Pastor, a Bíblia aqui está em contradição? Não, de forma alguma. Aí a gente precisa sempre pensar o seguinte, se você me perguntasse, por exemplo, pastor, eu tenho que ser como uma criança ou não? A minha resposta seria, depende.
Do que a gente está falando? Do que a gente está conversando? Não, pastor, a gente está falando assim de inocência. Eu falo, não, tem que ser igual criança. Agora, se você disser, não, pastor, o nosso assunto que a gente está tratando é de responsabilidade. Aí o que eu vou dizer para você? Não pode ser como criança, né? Qual que é o assunto que a gente está tratando? Não, a gente está falando sobre, né, aquela facilidade de perdoar. Opa, então a gente precisa ser igual criança, né? Não, a gente está falando sobre agir com bom senso, com razão. Agora eu vou dizer, não pode ser criança, tem que ser alguém maduro. E assim por diante, assim vai. Então é isso que nós precisamos sempre entender, né? Que por mais que muitas vezes a gente se depare na palavra de Deus, na Bíblia, com algumas coisas que aparentemente possam soar como uma contradição, mas não é. E aí a gente precisa entender do que é que a Bíblia está falando. Eu penso que, né, não só nisso aqui que nós estamos vendo, comer mel, deixar de comer mel, até porque isso é algo que não tem uma importância tão grande assim na nossa vida, você vai comer mel, deixar de comer, né? Mas sim, é o princípio que a palavra de Deus está estabelecendo. A gente precisa olhar para isso e entender o princípio. E eu penso que o princípio que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é algo que eu muito falo, que é nós sermos pessoas equilibradas. Amém? Nem ser criança demais, nem ser adulto demais. Aí vem a Bíblia e diz pra gente, né, que a gente precisa ser como um menino no que diz respeito à malícia, que não tem menino, que não tem, a criança não tem malícia, mas que precisamos ser maduros em outras áreas. Então o que está dizendo, né? Está dizendo para a gente ser equilibrado. Por exemplo, a Bíblia diz que nós precisamos ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente, né? Então não é nem muito de um e nem muito de outro. Tem uns que é pombo demais. Você já andou na praça assim da cidade, né? Você quase pisa em cima do pombo, verdade, né? E ele não sai da frente, ele não está nem aí, não está nem preocupado, né? Agora a serpente não, já é um animal astuto, um animal muito arisco e tal. Então a gente não pode nem ser pombo demais, mas também não pode ser serpente demais. Tem uns que é muita serpente para uma pessoa só, né? E precisa temperar, então, sendo um pouquinho de pombo, né? Então, mais uma vez, a Bíblia vem ensinando para a gente que a gente precisa ser equilibrado. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre dizia um ditado, não sei se você já ouviu, conhece, mas ela sempre dizia assim: tudo que é demais é veneno, né? E é verdade, tudo que é demais é veneno, até coisas boas, até coisas saudáveis, porque a Bíblia diz: o mel é bom, o mel é saudável, o mel é agradável, ele é gostoso. Só que o problema é comer, não é comer mel. Perceba que o versículo não diz comer mel não é bom. O que não é bom? Comer muito mel. O problema está na falta de dosagem. O problema está no desequilíbrio. O problema está nos excessos. E até aquilo que é bom, até aquilo que é saudável, até aquilo que é agradável, se for fora de medida, então vai ser algo ruim. Então não vai ser algo bom. E nós precisamos, como eu dizia, em tudo na nossa vida, encontrar um ponto de equilíbrio, até mesmo na nossa fé, até mesmo na maneira de nós conduzirmos a nossa vida. Porque tem gente, né, que e a gente já vai falar disso daqui a pouco, mas já adiantando, a pessoa ela quer ser justo demais ou quer ser santo demais e acaba entrando por um caminho perigoso, que é o caminho da legalidade, que é o caminho do fanatismo religioso, da religiosidade.
né? E aí a pessoa vai se tornando intolerante e tal. Hoje de manhã eu estava vindo para a igreja, e aí eu estava ouvindo no rádio, né? E eu ouvi alguém contando um testemunho, olha só que coisa séria. E a pessoa contava assim que quando ele tinha 12 anos de idade ele se converteu. E ele tinha um vizinho que era cristão, que era crente, que vivia falando de Jesus para os outros e tal. E aí quando ele se converteu, ele foi feliz da vida, contar para o vizinho, disse: ô fulano de tal, ô seu fulano, ó, eu quero contar para você que eu me converti. E aí o vizinho perguntou para ele assim: e qual igreja que você se converteu? Aí ele falou: eu me converti na igreja tal. Ele falou assim: então você não é crente igual eu. Aí ele falou assim que com 12 anos de idade, né, um adolescente, ele falou que ficou desnorteado com aquilo. Mas como assim? Né? Mas como é que pode? Que negócio que é esse? Como assim eu não sou crente igual ele? Né? Ele não entendeu nada daquilo. Aí ele falou que algum tempo depois, esse aí chegou em casa caindo de bêbado. Olha que coisa triste, né? Aí ele falou que ele olhou e falou assim: ainda bem que eu não sou crente igual ele, né? Mas perceba que naquele momento, né, ele estava falando que assim: não, se você se converteu nessa igreja X aí, então você não é crente igual eu, porque a minha igreja é melhor, eu sim sou crente de verdade. Olha que besteira, né? É quando a pessoa já vai entrando então numa religiosidade, num fanatismo religioso. E se nós errarmos a medida, meu irmão, nós podemos estar indo para esse lado, para esse campo. Ou se nós errarmos a medida para o outro lado, sermos desequilibrados para o outro lado, aí a pessoa vai entrando num relativismo. Não, tem certas coisas que a Bíblia condena, mas que também que não é bem assim, que era naquela época, hoje em dia não tem problema, você está entendendo? E não tem isso, né? Não, e tal, não, isso não é errado, aquilo não é errado, não tem problema, não, porque a graça de Deus, então não preciso viver a santidade, e assim vai. Então nós não podemos errar a medida, e eu penso que é isso que a Bíblia está apontando para mim e para você. Sabe o que é interessante? É que vem ainda um terceiro versículo, que eu penso que é justamente aquele para trazer o ponto de equilíbrio. E nós encontramos na Bíblia muitas vezes isso, passagens bíblicas que vêm trazer para nós um ponto de equilíbrio, a dosagem certa para muitas coisas. Aí com relação ao mel aqui que a gente está vendo, olha só, no próprio capítulo 25, se você voltar um pouquinho, no versículo 16, a Bíblia diz assim: achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Olha que coisa séria. Olha só, no capítulo, e perceba como um versículo está tão pertinho do outro. Como a Bíblia usa 3 versículos aqui para falar do mel, né? E talvez você diz: poxa vida, será que o mel é tão importante assim? Não, não é o caso, é porque a Bíblia está estabelecendo para nós um princípio, como eu dizia. O primeiro versículo que a gente leu diz: meu filho, come mel porque ele é bom, né? Tem outra tradução que eu disse: saudável, porque ele é agradável ao paladar. Aí vem o outro e diz: não, comer muito mel não é bom. Aí vem a Bíblia e traz justamente o ponto de equilíbrio e diz: achaste o mel, aquele que é bom, mas que em excesso faz mal? Amém, igreja? Está entendendo? Aí vem esse versículo, é o ponto de equilíbrio. Achaste o mel, come o que te basta, come o que é suficiente, ainda que ele seja bom, saudável e agradável, não exagera, come só o suficiente. Por quê? Para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Se você exagerar na dose, se errar na dose,
você vai chegar ao ponto de vomitar aquilo que é bom, de vomitar aquilo que é saudável, aquilo que é agradável. Eu sei que não é muito agradável a gente ficar falando de vômito, mas já que a Bíblia fala, vamos lá, né? Meu irmão, quando você come alguma comida que não te faz bem e você chega a vomitar, você pega uma certa repulsa daquilo. Verdade ou não é? Você até gostava de mel, mas você comeu tanto que você vomitou. Chega outro dia, alguém diz assim: quer um pouquinho de mel? Você diz: não, muito obrigado. Não é assim? Eu não quero, mas você sempre gostou? Não, mas agora eu não quero. A última vez que eu comi, não deu boa. Não é assim? Então eu não vou querer. Olha que coisa séria. E é isso que acontece. Quando a pessoa ela erra na dose, quando a pessoa ela não alcança então aquele ponto de equilíbrio que nós precisamos em nome de Jesus alcançar. Aí vem a Bíblia também, e eu gostaria que você visse isso comigo, um pouquinho à frente, você está em Provérbios, a gente vai para o próximo livro, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Olha só, gente, o que é que a Bíblia diz aqui para nós. Olha que coisa séria. Diz assim, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora de teu tempo. Quer dizer, por que você vai morrer fora da hora? Por que você vai embora antes do tempo? Era que você viver até 90, 100, 110, está indo com 60, 70, não é isso que a Bíblia está dizendo? Por que está indo antes da hora? Olha só então aqui, mas quando a Bíblia diz assim, não seja demasiadamente ímpio, é fácil da gente entender, verdade? Não é tranquilo para a gente, né? Quando a Bíblia diz, não sejas louco, também é fácil a gente entender, verdade, não posso ser louco. Agora, eu penso que o que gera um pouquinho de confusão e dúvida é o versículo 16, que diz, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então você percebe que quando eu quero ser justo ou sábio demais, em demasia, então isso me causa destruição. Olha que coisa séria que a Bíblia está dizendo. E entenda bem, quando eu leio aqui, né, não seja demasiadamente justo, não é assim que, eu estou sendo justo demais, então eu vou começar a ser um pouquinho justo. Eu acho que não é isso que a Bíblia está dizendo. Ou, eu estou sendo sábio demais, vou ser um pouquinho tolo, eu vou ser um pouquinho sem juízo. Eu acho que também não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a palavra de Deus me manda ser justo, não me manda ser muito justo. A palavra de Deus me manda, o outro exemplo, ser santo. A palavra de Deus não me manda ser muito santo. A palavra de Deus me manda ser sábio. A palavra de Deus não me manda ser muito sábio. E o que eu quero dizer com isso, né? É que tem algumas pessoas que, por errarem na medida, querer ser demasiadamente, em excesso, justas, começam a se destruir, a entrar por um caminho errado. Como eu brinco na igreja, tem gente que quer ser mais justa que Deus, tem gente que quer ser mais santa do que Deus. Não sei se você já viu isso, né? Tem pessoas, por exemplo, eu já vi pessoas falando assim, não, quando a gente lê na Bíblia, né, por exemplo, que Deus mandou fogo e enxofre para destruir Sodoma e Gomorra, que absurdo, Deus matou crianças, Deus matou velhos, Deus matou muitas pessoas ali. Deus não foi justo. Deus mandou o povo de Israel matar e destruir, aniquilar os amalequitas. Não, Deus não foi justo nessa situação. Você está entendendo em nome de Jesus? Né? Então quer dizer, a pessoa quer ser mais justa que Deus.
quer ser mais santa que Deus. Você quer ver uma pessoa que quer ser mais santa que Deus? Eva. Que isso, pastor? Verdade. Deus disse, né? Desse fruto vocês não podem comer. Quando a serpente pergunta para Eva, a Eva diz assim: não, desse fruto aí não pode nem comer e nem tocar. Não foi isso? Mas Deus tinha proibido tocar no fruto? Não, Deus tinha proibido comer. Se quisesse tocar, Deus não proibiu. Você está entendendo? Mas aí ela quis ir para o excesso. E o grande problema é que quem erra a medida para mais, facilmente vai errar a medida para menos. Foi o que a Eva fez. Está entendendo? Né? Quem está descompensado para um lado, muitas vezes facilmente a pessoa acaba descambando para o outro lado. Então nós precisamos sempre nos manter naquele ponto de equilíbrio que a Bíblia diz. Com relação ao outro exemplo que eu dei ao santo, a Bíblia manda eu ser santo, basta eu ser santo, procurar viver em santidade. Mas aí tem gente que quer ser santo demais, mais santo do que os outros. Aí a pessoa diz assim, dando um exemplo, a pessoa diz: você ora de pé, irmão? Eu não. Eu sou mais santo, eu só oro de joelhos. Não é assim? Aí eu vou voltar ao exemplo há pouco. E que igreja que você se converteu? Aí eu me converti na igreja tal. Então você não é crente igual eu, porque eu sou da igreja X. E até imposta a voz para falar o nome da igreja. Não é assim? Eu sou melhor que você, eu sou mais santo, eu sou mais justo, mais sábio que você. E aí é que está o problema. É aí que vem a Bíblia e diz: por que te destruirias a ti mesmo? Basta a gente ser justo, basta a gente ser santo, basta a gente ser sábio, basta a gente ser de Deus. A gente não precisa, meu irmão, ir ao extremo dessas coisas. É justamente quando a pessoa quer ser santo demais que ela começa a inventar pecado, que ela começa a entrar no campo da religiosidade. Isso é pecado, isso é errado. Aí a pessoa olha e diz assim: você vai para a praia? Ficar lá com pouca roupa perto daquele pessoal pecador? Eu não, eu sou muito santo, eu não vou para a praia. Você está entendendo em nome de Deus? E aí começa a se destruir, como a Bíblia está dizendo aqui, começa a ir ao extremo de certas coisas. Então nós precisamos, e repito, né, porque o assunto que eu tenho para tratar é só esse hoje, né, a gente precisa sempre encontrar aquele ponto de equilíbrio, tá? E aí, se nós formos equilibrados nas nossas emoções, equilibrado na nossa razão, equilibrado na nossa maneira de crer, equilibrado até mesmo nos nossos posicionamentos, amém? Né? Tem gente, por exemplo, que para julgar os outros é rigoroso demais, e a pessoa esquece que a Bíblia diz que com o mesmo rigor que eu julgar, eu serei julgado. A Bíblia diz que aquele que não aplicou misericórdia não vai ter misericórdia. Então, se eu for um pouquinho inteligente, eu deveria ter mais misericórdia para com as pessoas, na hora de julgá-las, porque assim Deus vai ter misericórdia para comigo. Não é o que a Bíblia está dizendo? Mas a gente: não, isso está errado, aquilo está errado, aquele outro não pode, e aí condeno todo mundo e tal. Eu tenho que tomar cuidado, porque talvez eu mesmo não passe por esse juízo tão rigoroso que eu estou criando. É o que Jesus disse para os fariseus: olha, vocês fecham a porta, vocês não passam, e fecham a porta para quem quer passar e ser salvo. Ele diz: vocês amarram pesados julgos para colocar nas costas dos outros, que vocês mesmos nem com o dedo têm capaz de empurrar aquilo, né? Não quer nem colocar a mão ali de tão pesado que é, mas quer impor aquilo sobre as outras pessoas. Olha que coisa séria. Então a gente precisa ter equilíbrio em tudo, até nas coisas espirituais, porque a gente precisa entender que nós vivemos ao mesmo tempo no mundo natural e no mundo espiritual. Ao mesmo tempo nós coexistimos tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual.
E muitas coisas são espirituais, mas muitas coisas são naturais. E claro que o mundo espiritual vai ter os seus reflexos no mundo natural. Mas a gente precisa entender que a gente está interagindo nos dois. E que a gente precisa ter um equilíbrio. Que a gente ainda não está no céu. Um dia a gente vai estar no céu. Aí a gente vai viver só no mundo espiritual. Por enquanto não. Por enquanto a gente está aqui na terra, então tem as coisas naturais desse mundo, como também tem as coisas espirituais. Eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio, porque, meu irmão, eu não posso espiritualizar tudo, mas também não posso não espiritualizar nada. Tanto um extremo quanto o outro é perigoso. Eu preciso ter um ponto de equilíbrio. Eu já vi pessoas, já convivi com pessoas que espiritualizavam demais as coisas, a ponto de às vezes chegar na igreja assim com os olhos estalados assim e dizer: pastor, o senhor não acredita? Eu cheguei na minha casa, que eu bati a mão assim, no interruptor para ligar a luz. O senhor acredita que a luz queimou, pastor? Que será que é isso, pastor? Será que a minha casa está carregada? Você diz: não, tem que trocar a lâmpada, vai lá, manutenção. Sobe na minha escada, tira aquela, põe. Lâmpada tem vida útil, gente. Chega uma hora, ela queima. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas daí a pessoa quer espiritualizar demais as coisas. E tem coisas que são naturais. Amém? Para eu colocar uma lâmpada na minha casa e nunca mais na vida queimar, só um milagre de Deus, só algo sobrenatural do Senhor. Você está entendendo? E penso eu que esse tipo de milagre Deus só vai realizar quando existe uma necessidade. Perceba que quando o povo de Israel estava no deserto, a Bíblia diz que os calçados deles não se gastavam. Amém? Mas quando chegou em Canaã, o que aconteceu? Passou a gastar, e agora tinha que trocar. Eles no deserto estavam experimentando uma provisão sobrenatural de Deus, porque não tinha como eles parar para fazer calçados. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas quando chegou em Canaã, tinha material para fazer, tinha como fazer. Ele desgastou, vai lá e agora? E façam para você, porque eu não vou ficar por resto da vida conservando o teu calçado, a tua roupa, diferente do que Deus fez no deserto. Então entenda, meu irmão, que existem essas operações sobrenaturais de Deus. É claro que sim, eu creio nelas, mas que não vamos experimentar sempre na nossa vida, porque existe todo o aspecto natural. Aí a pessoa diz: pastor, eu sofri um acidente de carro, pastor, foi o diabo. Tá, pode ser que seja realmente, mas vamos parar para pensar. Eu ando de carro praticamente todos os dias, vários quilômetros por dia. Meu irmão, eu estou sujeito a vez ou outra sofrer um acidente, ou acabar eu mesmo causando um, ou acabar eu mesmo sofrendo um. Sim ou não? A gente ora ali para Deus guardar a nossa vida, guardar a vida das outras pessoas, para que a gente não venha causar nossa, e assim por diante. Claro, tem um lado. Agora percebe que eu estou falando de um equilíbrio. Tem um lado espiritual, onde eu vou orar, Deus guarda, Deus proteja. Você está entendendo? Mas tem um lado natural que, meu irmão, toda vez que eu saio de casa, eu tenho um risco. Verdade, não é? Eu estou sujeito. Então, alguém bateu no meu carro, foi o diabo, pastor. Não, meu irmão, pode ser, pode ser que tenha sido ele, o causador ali, por algum motivo, mas, meu irmão, às vezes são coisas simplesmente naturais. Agora, vamos parar para pensar assim: pastor, toda vez que eu saio de casa, pastor, olha, batem em mim, ou quase acontece um acidente. Aí eu tenho que ver se não tem um lado natural, se eu não sou barbeiro também. Amém? Eu tenho que ver se eu não sou ruim no volante. Aí fora isso, não, pastor, está um negócio sério. Opa, então há uma anormalidade aí, alguma coisa errada. Aí eu preciso olhar para isso e falar assim: poxa vida, deve ter alguma coisa espiritual, porque isso não é normal.
Então deixa eu repreender, deixa eu me levantar contra isso. Está amarrado, já você que quer causar um acidente, ou você que quer me dar um prejuízo, ou seja o que for, está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito essa ação. Então, repito mais uma vez, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio em tudo, em todas as coisas, em todos os aspectos da vida. Eu já vi, meu irmão, casal se separar. Olha, por incrível que pareça, eu já vi casal se separar porque um dos cônjuges orava demais e só orava, não fazia mais nada. E eu já vi casais se separar porque os cônjuges não oravam. Orava de menos. Às vezes o natural estava muito bom, mas deixou o espiritual do lado, já preparou uma armadilha, uma cilada, acabou com o casamento. Agora, eu já vi gente que quer ser sã demais, crente demais. Não, pastor, eu oro todo dia pelo meu casamento. Amém, mas e o que mais que você faz? Você cumpre o seu papel como marido, como esposa. Eu não estou falando só, e aqui a gente está em adultos, eu não estou falando só na cama, eu não estou falando só na intimidade do casal, mas em todos os aspectos da vida de um casal. Amém? Então tem o lado natural. Pastor, eu oro todos os dias, pastor, para que os meus filhos sejam uma bênção, bem-sucedidos. Glória a Deus, continua orando todo dia. Mas você está dando educação? Porque também você só ora e não dá educação, não tem como. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque os nossos filhos não são só espirituais, eles são seres humanos. Eles têm a sua necessidade emocional, eles têm as suas crises, os seus problemas, assim por diante. Então precisa também educar, precisa estar presente e assim por diante. Então perceba, mais uma vez eu falo, que em tudo na nossa vida, nós precisamos ter o ponto de equilíbrio. Amém? Se nós somos pessoas equilibradas, não descambarmos nem para um lado nem para o outro, mas mantermos o equilíbrio das coisas, então, meu irmão, nós vamos ser bem-sucedidos. E eu penso que é justamente isso que a palavra de Deus está ensinando para nós. Amém? E que eu e você possamos pegar essa palavra, fazer os ajustes que precisam ser feitos na nossa vida e termos sempre uma vida equilibrada. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia.